que sobra é a vida, galera. O que sobra é você investir em você. Na parte do financeiro, a gente bateu pra caramba aqui. Pra caramba. Mostrei pra vocês. Logicamente, eu vou ter mais algumas lives disso, tá? Eu vou continuar trazendo umas novas oportunidades pra vocês. Só que o que eu convencionei em fazer quando a gente fala de dinheiro? Eu vou mostrar pra vocês o que eu sei fazer. Eu não vou ficar inventando moda. Ó, eu acredito que tem que trabalhar. Não dá pra ficar rico sem trabalhar. Esse é o ponto 1. Só trabalhar sem pensar em grandes planos também não fica rico. Não ter receita extra, ganhar mais do que o seu salário regular também não dá certo, tem que ter. Você tem que ter controle sobre seus gastos, pagar juros demais, pagar juros, né? Fazer compras erradas, que são chamadas operações de crédito, ser tomado pelo consumismo exagerado sem necessidade, não ter controle sobre as contas, não juntar dinheiro e o 10º ponto, não juntar dinheiro a longo prazo e no lugar certo. Pronto, tá fadado a fracassar na vida financeira. Evandro, o que é um fracasso financeiro? É só começar com seus pais. Seus pais devem ter uma casinha, um carrinho e depois de tantos anos de pista ainda deve estar financiado alguma coisa. E com certeza, uma das reclamações dentro da sua casa, se você é jovem e mora com seus pais, é dinheiro. Se você está relacionado, namorando, casado, um dos problemas é dinheiro. Então, dinheiro, galera, é uma ciência. A gente chama de ciência do dinheiro, ou a ciência do se dar bem, ou a ciência de cuidar de você. Eu gosto de ter o meu fundo de reserva. Eu tenho as aplicações corretas que eu fiz. Eu montei meu patrimônio. Então, em cima disso, eu mostro para vocês o que foi feito comigo e deu certo. O que eu não posso fazer, às vezes vocês falam assim, Evandro, mas eu vi em algum lugar que desse jeito aqui é mais fácil. Porra, mano, segue o cara que falou. Porque eu não posso te ensinar uma coisa sem eu ter praticado. Eu sou muito cara modelo filosofia do Einstein, que a teoria é importante, mas a prática é a mãe de todo sucesso. Então eu tenho que ensinar para vocês a prática. Ou seja, o que eu passei. Eu tenho muita teoria? Pô, tem teoria pra caramba, mano. Consigo ler aqui sobre dinheiro, falar para você umas 10 linhas diferentes de investimento que a teoria fala que dá certo. Só que eu não pratiquei, não foi um negócio que eu entrei, não foi um negócio que eu coloquei meu dinheiro. Então eu só entro na internet para ajudar vocês, e eu só faço isso, galera, para ajudar, porque para acordar às 5 e pouca da manhã. Por que eu acordo às 5 e pouca da manhã? Porque às 5 e pouca da manhã você não tem hater, que é os caras que ficam enchendo o saco, você não tem os idiotas acordados, os bobo alegre acordados, os caras que não quer nada acordado. Eu faço a live e entra quem quiser, pô. Nessa hora, quem tiver a fim de assistir a live e tiver a fim de captar informação, vai estar presente aqui, tá? Então, sobre dinheiro eu faço isso. Agora, hoje, a gente vai começar a trabalhar sobre a parte do crescimento pessoal, sobre como você melhora. Muita gente me pergunta assim, Evandro, como é que eu melhoro? Então, eu criei alguns princípios do sucesso para você. Não é fórmula mágica, não é encurtamento do caminho do sucesso, não é nada, tá? Você só tem que ter o tal do senso crítico embasado. Esse é o ponto 1. O que é senso crítico embasado? Senso crítico embasado, galera, é você ser cético, você olhar as coisas e você ter efetiva noção do que você está vivendo. Hoje eu trouxe 3 pontos para vocês aqui sobre o senso crítico embasado, tá? O primeiro por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo, olha só. Ontem eu recebi um direct de um aluno que tinha um outro cara que tinha feito um comentário tanto sobre o AlphaCon, que é a minha empresa, quanto sobre mim, né? Aí ele falou assim, o AlphaCon, que me desculpe, ele me chama de alô você, né? Alô você, mas o AlphaCon, os cursos são muito caros e o cara demora 5 anos para passar. Bem, primeiro que eu nunca disse que ninguém demora 5 anos para passar. Esse é ponto 1. Ô Gisele, não está travando não, é você que está, o seu computador que deve estar travando. Aqui a conexão está super 10. Eu estou com quase 7.000 kbps aqui por segundo de transmissão. Tá? É você que deve estar travando aí. Olha só. E aí o cara falou, pô, cara, lá é muito caro e demora 5 anos para passar.
Aí um outro menino me mandou, né? Eu falei, cara, tem um senso crítico melhor. Dá uma olhada no Instagram do cara que fez a crítica, né? Teoricamente fez a crítica. Aí ele tá assim, que ele passou no concurso da PM aos 18 anos, ou seja, então ele deve ter estudado desde os 16, e ele entrou aos 23 anos na Polícia Rodoviária Federal. Parabéns, cara. O cara é bom, o moleque é bom. Só que ele estudou 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 anos. Ele só começou cedo, mas ficou 8 anos estudando. Aí o que ele fez? Ele vai e cria um e-book de como passar no concurso, coloca lá e começa a usar o marketing de que ele passou os 23 anos para a Polícia Rodoviária Federal e aos 18 para a PM. Ele só esquece de dizer que ele teve resiliência e que ele começou aos 16 e foi passar os 23 para 24, então foi 9 anos estudando para concurso. Aí o cara faz um e-book e nesse e-book ele dá o caminho do sucesso mais rápido. E aí, obviamente, vai fazer o que a gente ensinou aqui, vai querer ter renda extra. Só que aí o cara quer crescer surfando em quem já é grande, isso nunca funciona. Se é a lei da atração, o que você planta é o que você colhe, não funciona. A segunda coisa, o nome disso aí é senso crítico comum do idiota, porque ele só pega mesmo o desavisado, mas pega muito desavisado. Então o cara não tem dinheiro para montar um curso, o cara não tem dinheiro para pagar professor, o cara é servidor público e não vai abrir mão disso, o cara não vai se dedicar e ele escreve um e-bookzinho que nada mais é do que escrever 10 páginas ali, transformar aquilo em PDF, botar uma capa e transformar o e-book e começar a vender serviços de coaching. Só que olha só, é o tal da... Por isso vocês têm que ter senso crítico. É o cara te ensinando a vender uma Ferrari sem ele nunca ter comprado uma Ferrari. Agora deu uma maneirada, mas com a pandemia nós tivemos uma explosão de coachings messiânicos do nada. O que é isso? O cara com 2, 3 milhões de seguidores na internet vendendo autoajuda. Galera, eu cheguei a ver, eu liguei para um amigo meu médico que a gente ficava rindo, né? Que é o Guilherme Klein, lá de BH. E a gente viu um processo de melhoria, um processo de crescimento pessoal, onde o pessoal no final lá saía correndo nas ondas da praia e pulava as ondas da praia e o mecanismo era você furou a onda da praia, você quebra qualquer tipo de calo mental. Galera, não é assim que funciona. Tipo, não existe um caminho curto entre o zero absoluto e a vitória. Então a gente tem que ter muito senso crítico quando a gente ouve histórias. Por exemplo, o Ivanildo Ferreira. O Ivanildo Ferreira é uma história muito bacana, né? Eu peguei ele lá no assentamento sem terra indo para Corbélia, ele era sem terra, preto, pobre, com 2 filhos. E aí em 2009 eu precisava provar algumas teses. A primeira era que qualquer um consegue passar em qualquer coisa. E aí o Ivanildo veio e, cara, foram 7 anos de luta, galera. Mas foram 7 anos organizados, é cronograma. É o que a gente vai fazer, né, o projeto nosso de cronograma de 2023. Pela primeira vez eu vou ensinar vocês a fazer um cronograma. Tipo, a gente não vai entrar em 2023 a moda caralho, a gente está em setembro ainda. Então vai dar muito tempo da gente montar o mesmo cronograma que eu monto, que eu estou seguindo todos os anos, tem muitos anos que eu faço isso, eu vou ensinar para vocês. O Ivanildo fez, para quem não conhece, ele fez o fundamental aqui comigo, supletivo, ele fez o EJA ou CBJA, que é o nível médio, ele fez o tecnólogo, e ele começou a passar devagarzinho, depois de algum tempo que ele se alfabetizou, em concurso pequeno, como ele passou na prefeitura no concurso até a 8ª série, depois ele passou para o CETRANS, depois ele passou para a Guarda Municipal, depois ele passou para bombeiro, aí ele passou para a prefeitura no outro cargo administrativo lá, depois ele passou para a PRF, depois ele passou para a Polícia Federal, e ele é policial federal de Belém do Pará, e é dono do Elite Concursos, lá em Belém do Pará. Então é assim, quando eu mostro para vocês a realidade, é para você ser cético. Por exemplo, não aconteceu do dia. O dele foi um caso hiper extraordinário. Hiper extraordinário. Né? Porque em 7 anos ele superou a vida inteira. Tá? O garoto é muito bom. Agora pensa vocês. Como é que vocês vão querer passar, principalmente quem está estudando para concurso, ou empreender, criar um negócio? Como é que você vai criar grandes coisas do dia para a noite? Eu tenho meninos aqui que estão comigo, que estão estudando para concurso, eu já tenho um tempo.
né? Tem o Dunga, que eu vi aqui, que está estudando. Tem o David, que está estudando. Tem a Thay, eu acho que está estudando também. E aí, quando você começa a estudar, você fala assim, caramba, cara, ainda mais a molequeira que gosta de concurso de polícia, né? Polícia Federal, rodoviária. Você pega a Polícia Federal, você fala, puta merda, cara, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, com matemática embutida, é, estatística, informática pra caramba, geopolítica na redação, penal, processo, leis, administrativo, constitucional e contabilidade. Pô, é muita matéria densa. Como é que eu vou aprender isso em um ano? Não dá, pô. Então são concursos que você tem que estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas a galera da internet, eles querem criar o caminho, eles querem criar um atalho, né? Eu costumo dizer que o caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno. Tem dois meninos, né? Um é bem meu chapa, o outro eu não gosto mais dele, gostava. Que estudavam comigo lá no Presencial de São Paulo. Tá? Nada contra eles, gosto das atitudes dele. E eles ficaram efetivamente 4 anos estudando os dois. E um é formado na Mackenzie, uma das melhores faculdades de São Paulo. E o moleque camelou pra caramba, ficou reprovado no primeiro concurso que fez e ficou reprovado em outros concursos, uma caralhada de concursos. E os dois entraram para a Polícia Federal. Aí, obviamente, montaram um negócio. Eu acho muito legal montar um negócio. Muito bacana montar um negócio. Tá? Muito bacana, tem que se montar um negócio. Só que você não pode montar um negócio ensinando coisas que você não fez. Então, é sempre aquela parte messiânica de que eu vou te ensinar a ir mais rápido. Por quê? Porque vocês estão acostumados, o senso crítico de vocês está travado em acreditar em coisas rápidas. E não existe caminho rápido. Né? O primeiro senso crítico para vocês anotarem, né, o primeiro de todos, é não existe atalhos. O senso crítico tem que pensar isso toda hora. Não existe atalho. Se alguém te oferecer um atalho, tá? Você vai falar assim, pô, cara, ó, o Evandro falou o seguinte, não existe atalho. E isso, galera, não é aula para você anotar, não, é coisa para você incorporar na tua vida. E aí, se você colocar na internet, se vocês quiserem anotar, e colocar assim, Eleven, Jorge Paulo Lemann e Abílio Diniz. São os caras que tem também o Marcel Telles, Beto Sucupira, são caras que dão palestra lá. Aí você vai ver as histórias dos caras e eles falam a mesma coisa do senso crítico, que é o seguinte, pô galera, se alguém está te oferecendo uma coisa boa demais e rápido demais, você suspeita porque você vai começar a se achar um impotente porque alguém que está te oferecendo alguma coisa falou que dá para ir em 1 ano e você está demorando 5. As coisas demoram para acontecer, elas não acontecem do dia para a noite. Ó, eu não vou ensinar vocês a passar, eu não consigo ensinar vocês a passar num concurso público de forma diferente da que eu fiz, a que eu ensinei e testei com outros milhares de alunos e sempre funcionou, porque é uma regra meio matemática quando a gente fala de concurso. Pensa comigo, quanto ganha o brasileiro médio? Quanto ganha o brasileiro médio? R$3.000, R$4.000 quando ele está bem. Você sai do zero absoluto para ganhar 12, 13 mil reais. Vai ter aumento agora para eles vão para 16 mil reais. É muito benefício para você querer ganhar em curto espaço de tempo. Então tem que ter esse senso crítico, que não existe atalho, igual empreender. Aí, Evandro, eu vou abrir um negócio. Ó, histórias legais de vocês conhecerem. A história do Coco Bambu, de como o Coco Bambu começou, que é um restaurante. É muito bacana. A história da... Pô, é uma marca de camisa, cara. Não, da marca de bermuda. Reserva. Camisa e bermuda. História da Reserva do Rio de Janeiro, que é uma loja. É legal pra caramba, eles fizeram muito sucesso. O Luciano Huck teve um tempo que tentou virar sócio, só cagou na Reserva. Super 10 conhecer a história dela. E a própria história nossa aqui do Alfacom. A gente está há 14 anos aqui. E eu aprendi nesse tempo que nada se constrói do dia para a noite. Então esse é o primeiro senso crítico, tá? Não existe atalho. Grava isso na cabeça. Toda hora que alguém te oferecer um atalho,
você fica esperto. É a mesma coisa. Pô, vou te vender um telefone iPhone 13 Pro Max semi-novo por R$ 1.000. Pô, mano, não existe. Esse atalho aí tem algum tipo de problema para dar merda. Vamos lá, Alex Gomes. Ó, o concorrente do curso colocou no site o atalho para passar em 120 dias. Vão fazer um webinário, muita coincidência você tocar. Eu não vi, cara. Eu confesso, Alex, eu não vou ser desleal, não. Eu não vi, não, como passar em 120 dias. Eu só não vejo como, porque é muito conteúdo quando você destrincha em um edital verticalizado e você não tem tempo hábil para você administrar todo o conteúdo, ver as aulas, fazer os exercícios e fazer simulados e ainda ter aquela base de fazer prova, entendeu? Então, eu não vejo como, assim, galera. Pode ser que alguém criou uma fórmula mágica de hipnose, onde você estuda hipnotizado e grava na cabeça o conteúdo e lembra na hora da prova. Só que como eu não passei por essa fase, eu fui na fase mais difícil, né? Eu acredito que tem que copiar, mesmo que seja em tablet, né? Hoje existem esses tablets. Eu tenho até um caderno, galera, digital. Eu dei até um tablet pro David, né, para ele estudar. Dei de presente para ele. Eu tenho um tablet aqui do Mac, ó, esse tablet aqui, ó. E eu tenho eu baixei um caderno digital. Demorei a acostumar com caderno digital, mas muito maneiro. Eu gosto do meu caderno digital. Anoto nele, ele funciona bem. Aí eu uso o Evernote, que eu demorei também a aprender sobre o Evernote, e deu tudo certo, tá? Então tá aí, esse é o meu ponto de vista, tá, cara? O senso crítico. Outra coisa, o segundo senso crítico. Tome cuidado, anota aí, tome cuidado com o que contam para você. O que eu já ouvi direto, né? Ó, o segundo senso crítico. Toma cuidado com o que contam para você. Galera, o que eu tô cansado de ouvir é gente que começa a conviver comigo e fala assim: caralho, cara, eu achava que você era completamente diferente, que as pessoas falaram uma coisa totalmente diferente de você. Quer um exemplo? O professor Rogério Dalpiva. O Rogério Dalpiva veio de outro curso, que era um concorrente nosso, agora nem sei se eles estão operando ainda. E o Dalpiva veio assustado, pô, né? Porque falaram muita coisa de mim. Aí passou um mês, ele me deu um abraço no corredor e falou assim: puta, cara, é foda, né? Te conhecendo agora, não dá pra acreditar que você é esse cara aí. Porque falam tão mal de você e você não tem nada a ver com o que falam de você. Aí eu falei, pô, cara, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que contam pra gente. A gente tem que desconfiar, pô. Você tem que procurar a fonte. Ainda mais se estiverem falando mal dos outros. Pessoas que falam mal de outras pessoas, você de cara já tem que tomar cuidado. Porque numa roda de assunto, galera, não pode. Nós somos o núcleo das 6 pessoas que a gente circula, né? No meio de um grupo de pessoas. Se começar alguém a fazer fofoca sobre outra pessoa, tem que correr desse grupo, porque isso não vai acrescentar valor. O que acrescenta valor? São papos igual esse que a gente está tendo aqui. Esse papo que a gente está tendo aqui, eu tenho com meus alunos no corredor. Ontem eu conversei com a Franzinha, e a Fran, ela está excedente do DEPEN, passou na Polícia Penal do DF, é uma menina linda, a Fran, gente boa pra caramba. Já tive vários alunos como ela sentou lá na minha sala ontem à noite, e a Fran estava preocupada e tal. Eu falei, Fran, você já passou, Fran. Você só não sabe que você já passou, mas já deu certo. Você está num nível bom. Você tem que manter a constância, ter paciência, esperar o tempo de Deus. Ah, Evandro, mas fulano falou que eu deveria fazer isso. Eu falei, mano, fulano falou, mas fulano não tem tua vida. Começando por aí, fulano já passou alguma coisa? Não. Então você não tem que fazer nada. Faz o que você está fazendo, vai dar certo. Eu passei em 12 concursos, e a galera, os professores que estão dando aula aqui, todo mundo foi meu aluno, e a maioria das pessoas estão aqui comigo um tempão. E todo mundo que faz sucesso fracassa, galera. Faz parte do show fracassar. Você imagina se você fizesse o primeiro concurso, fosse lá e passasse. Você imagina se você abrisse a primeira empresa, fosse lá e passasse. Eu acabei de deixar um Reels no meu feed do Instagram, inclusive foi o David, quero agradecer o David que picotou para mim, que eu conto a história lá de que eu quebrei no servidor concurso. E pô, o negócio é tão interessante
que eu entrei no DEBEM em 2006. Em 2007 eu abri um curso chamado Servidor Concursos, mas eu continuei estudando para o concurso, eu abri por hobby. Só que o curso encheu bastante, beleza? E eu fiz o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu queria passar na rodoviária ou na federal, na verdade eu queria passar na federal. E aí eu passei em 2008, só que eu mandei 3 questões erradas para o gabarito. Eu saí da primeira para a última turma. Eu fiquei como excedente. Se eu não tivesse mandado 3 questões erradas para o gabarito, eu tinha sido convocado em janeiro, final de janeiro. E aí, só que naquele mesmo ano eu entrei no Alfa em março. Se eu tivesse mandado a questão certa e tivesse entrado, eu estava lá no Mato Grosso, na Polícia Rodoviária, depois tinha ido para a Polícia Federal, depois sei lá onde eu estaria. Eu só sei que eu não estaria aqui. Então a gente tem os nossos planos, mas tem que esperar o tempo de Papai do Céu, pô. Né? O Giovanni falou assim, a ansiedade é foda mesmo. Mas, mano, você conserta a ansiedade trabalhando, acordando cedo, fazendo o que tem que fazer. Pensa comigo, você está doido para fazer uma coisa, doido para a coisa acontecer. Você fica ansioso. Mas se você estiver executando, estiver fazendo, a ansiedade segura. Agora tem que tomar cuidado com o que você ouve das outras pessoas. Galera, a gente está em ano de eleição, não está? Estamos ou não estamos em ano de eleição? Vocês estão ouvindo muita coisa sobre eleição, não estão? Deixa eu fazer uma pergunta. Separei para vocês aqui. Vocês conhecem a história recente do Brasil? Não conhecem, né? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olha isso aqui, ó. Separei aqui para vocês. Eu não sei se vai dar para ver. Vê aí se vai dar para ver, porque tá pequenininho, né? Deixa eu abaixar aqui isso aqui. Acho que é porque tá pequenininho, mas vamos ver se vocês conseguem ver isso aqui. Acho que dá para ver, não dá? Olha só. Isso daqui, galera, foi quem estudou Direito Constitucional, pós-reforma nacional constituinte. A gente teve como presidente o presidente eleito Tancredo Neves, porque foi a reforma nacional constituinte. Antes disso, a gente teve, né, os presidentes militares. Está vendo o João Figueiredo aqui, que foi o 30º presidente, que foi de 15 de março de 79 a 15 de março de 1985? Esse João Figueiredo aqui é avô do Paulo Figueiredo, que é o comentarista da Jovem Pan que fez a live comigo esses dias, um podcast, tá? Mas a gente não vai tratar disso aqui não, tá? Do Estado Novo não. Vamos tratar aqui da chamada Sexta República, né? Nova República Nossa. E aí a gente saiu da mão dos militares, que eu não acredito que teve golpe militar. Não adianta a Globo me falar que teve golpe, porque não teve. O nome é outro, né? Porque teve aceitação, não teve desmantelamento do Congresso, manteve a Câmara e o Senado. Os presidentes todos foram eleitos indiretamente pela Câmara e pelo Senado, não era voto popular, mas foram eleitos. Mas vamos entrar aqui. Aí a gente teve aqui, ó, as primeiras diretas já. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. O Tancredo Neves, galera, quando ele morreu, esse presidente aqui, ele teve mais comoção do que o Ayrton Senna, ele parou o Brasil inteiro. Só que vocês não lembram porque as pessoas não contam para vocês, vocês não estudam. Vocês acreditam no que a Rede Globo de televisão conta para vocês. Ao Tancredo morreu, entrou o Sarney, José Sarney. E aqui a gente foi na época da promulgação da Constituição Federal de 1988. Depois veio o Fernando Collor de Mello. Aqui o Lula já brigava para entrar aqui, ó, com o Collor. E o Collor ganhou, né? O Collor veio do PRN, que era um partido criado, um partido pequeno na época. Ele vinha como a salvação. Ele tomou um impeachment, ele não estava preparado para segurar um governo daquele nível, então ele tomou um impeachment em 92, entrou Itamar Franco em 1992, tá? Depois a gente entrou o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia do Itamar Franco, e ele que criou lá o Plano Real, que tirou o Brasil da hiper, mega, super inflação. Depois disso, o Fernando Henrique Cardoso ganhou muita notoriedade como ministro da Economia, igual o Paulo Guedes está tomando hoje, se candidatou e virou presidente da República por 2 mandatos. Ficou de 95 até 2003. Depois, na eleição de 2002, entrou o Lula. O Lula, eu não estou fazendo nada partidário não, estou contando história para vocês, tá? Entrou o Lula. Quando o Lula entrou, o Fernando Henrique Cardoso deu uma melhorada boa na economia do Brasil e deixou o Brasil com um superávit alto, com uma dívida externa controlada e uma dívida interna menor do que a dívida externa, quase a metade.
Quando o Lula entrou, ele ficou de 2003 a 2011. 2006, o Lula anunciou que tinha quitado a dívida externa. Salvo engano, pelos números, se eu não estiver errado, se eu não tiver me enganado dos números, só dos números, a dívida interna e externa, quando entregaram na mão do Lula, dava 1 bilhão. 1 bilhão. Quando o Lula entregou na mão da Dilma, na verdade em 2006, quando ele falou que pagou a dívida externa, a dívida interna estava em 3,76, eu acho, trilhões. Ele endividou 3,5 vezes o país. No primeiro governo Dilma, mano, a Dilma pedalou tudo que dava, empurrou tudo com a barriga, artificiou todos os preços, e principalmente dos combustíveis, quase quebrou a Petrobras, tá? Só que ninguém percebeu. Ela gastou bilhões na campanha dela e quando veio o segundo mandato dela, quando chegou em 2016, foi insustentável. Ela jogou o Brasil no buraco. Essa é a verdade. Agora não tem nada a ver com partido político, com política, não tem a ver com história, tá? E ela jogou no buraco o Brasil. O Michel Temer foi o melhor presidente dos últimos tempos que a gente teve. Ele salvou o Brasil, ele foi impopular. Tá? O povo não gostou dele, mas o povo também não entende o que está sendo feito. O povo não entende que se bobear o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Então ele foi lá e segurou as contas públicas. Ele causou uma austeridade muito forte. A política externa de preço da Petrobras, que levantou a Petrobras, foi ele que colocou, dentre tantas outras coisas que ele travou, que ele deixou de fazer, que ele segurou o dinheiro, que era um ralo sem fim na mão da Dilma. Depois entrou o governo Bolsonaro, que aí vocês conhecem a história do governo Bolsonaro, é uma história mais contemporânea, eu não preciso entrar nela agora. Mas quando você olha isso aqui, tá? A gente vem de derivação daqui de trás, galera, ó. A gente vem de derivação, ó, da onde está a derivação? A derivação está aqui, ó. Ó. Da onde está a derivação aqui? Peraí. Ó. A derivação vem aqui do Estado Novo. Vem de 1937 a 1945. Olha que interessante, vocês que estudam para concurso. Getúlio Vargas assumiu em 1930, estava no auge da guerra, começando a guerra, né, aquele período que iria começar a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Aí em 1937 ele ainda passou até o final da guerra, 1945. Quando a gente fala que Terceira República, o Estado Novo, foi daqui, galera, entre 1937 e 1945, saiu as principais legislações que a gente estuda para concurso hoje. Olha que interessante. O Código Penal e o Código de Processo Penal foi feito por decreto-lei, que não pode ser feito mais hoje, mas foi recepcionado pela Constituição de 88. A CLT, que é copiada da Itália, que é da Carta de Lavoro, sei lá o nome disso, ele veio, a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, veio lá de trás, veio lá do Getúlio Vargas. Eu esqueci o nome da carta agora da Itália, depois eu vou lembrar, né? Eu esqueci essa merda. E, na verdade, Código Penal, Processo Penal e vários outros códigos que não foram refeitos, foram emendados, começou, ó, um abraço aí para Marília, que virou membro do canal. Pô, muito legal ter você aqui, Marília. Foi feito lá atrás. Então a gente tem toda uma história. Aí quando a gente chega... Evandro, por que você tocou nesse ponto aqui, se a gente está no segundo? Tome cuidado com o que contam para você. Que é o seguinte, a Rede Globo de televisão e outros tantos meios de comunicação estão contando um monte de coisa que não tem nada a ver, galera, para vocês. Sabe? A gente tem gente... A Dilma, ela em 1980, 79, 80, ela fazia parte de grupos subversivos contra a ordem instalada. E eles faziam desapropriação de base econômica de instituições estatais. O que é isso? Você subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzir a capacidade de resistência da vítima. Eles entravam e roubavam os lugares. Então tinha que ser combatido. Mas aí é papo de história, é porque eu gosto mesmo. Não sou professor de história não, tá?
O tal do José Genuíno foi condenado na Lava Jato. Ele tá aparecendo agora fazendo live. Esse cara foi o único sobrevivente da Guerra do Araguaia. Pô. Os caras são guerrilheiros, né? E tantos outros aí, aquele menino que é casado com a Fátima Bernardes agora, né? Que separou do William Bonner. Esqueci o nome dele. O pai dele, mano, foi um dos maiores guerrilheiros que o Brasil já viu. Aquilo lá é um perigo para a humanidade, entendeu? Perigo para o Brasil, um perigo para um monte de coisa. E aí, quando você ouve muita coisa em época de política, tem coisas que você ouve que faz todo sentido. Por exemplo, se a esquerda voltar ao poder no Brasil, e aí é uma opinião minha, a gente se bobear e ficar muito tempo em governos de esquerda, a gente vai virar... Galera, quem é governo de esquerda? Venezuela com Maduro, ditadura. Cuba com a família Castro, tá na década de 70 lá ainda, ditadura. A Argentina, mano, coitados dos hermanos, cara, a Argentina quebrou, a Argentina foi embora. O Chile, botaram um maluco lá, mas a população acordou, que eles iam passar uma constituição agora que ia arrebentar eles. Botou um presidente de 35 anos, cara sem base nenhuma para comandar um país. E fez uma nova constituição lá que era uma desgraça. A Bolívia, mano, a Bolívia, se vocês não sabem, a gente tinha Petrobras lá na Bolívia, fazendo extração de gás. A Bolívia foi e estatizou a Petrobras, ou seja, tomou na mão grande a empresa brasileira que estava lá, e o índio maluco lá ainda veio no Brasil querer dinheiro, e o Lula aceitou o cara aqui, tá? Olha só, são as histórias que vocês não sabem, cara, uns negócios assim, muito retardado. O Peru, coitado, né? A Colômbia agora entrou o governo de esquerda, agora o que eles estão fazendo lá? Vão legalizar a droga e vão transformar a Farc em um partido político. Então, quando você pega toda a América do Sul aqui, o que sobrou, a Europa da América do Sul é o Brasil. O Brasil está assim com uma economia boa. Então, quando a Rede Globo de televisão fala assim, o Brasil despiorou, o Brasil melhorou mais, o Brasil a inflação caiu mais, outra coisa está ruim, os caras estão tentando induzir você. Então, o que você faz? Ainda mais em época de política, eleição dia 2. Vota em quem você quiser, galera. Vota no Lula, vota no Bolsonaro, vota no Ciro, vota em qualquer um. Só que o que a gente tem que fazer? O nosso senso crítico tem que mandar a gente votar na pessoa, tá? O nosso senso crítico embasado manda a gente votar na pessoa, mas fala, votar no político, no candidato, mas isso não faz com que eu brigue com você, só porque você vota no Lula e eu voto no Bolsonaro. Isso é senso crítico embasado. Aí você vai começar a crescer como pessoa. Esse negócio de um ficar xingando o outro na internet, esse negócio meio medieval, meio arcaico, meio burro, entendeu? Eu às vezes faço, quando eu resolvi colocar minha posição política agora, no sábado, né? Acho que eu perdi uns 2.000 seguidores lá, mas também nem era seguidor, né? Porque o cara só serve pra xingar. Então é o tipo do cara que é assim, pô, eu não aceito opinião alheia. Mano, eu assisto aí, eu acho que é um dos portais mais destrutivos da internet. Eu vou indicar 2 portais para vocês assistirem na internet. Assistam a Jovem Pan, ok? O Pingo nos Is é melhor, assista eles. E depois assista o Brasil 247. Aí você vê o tipo de pessoa comentando num lugar e o tipo de pessoa comentando no outro e faça o seu entendimento crítico, tá? Então tá lá, aproveitei falando um pouquinho de política agora, porque a gente tem época de eleição. Tome cuidado com o que contam para você e não existe atalhos, tá? E o terceiro senso crítico, galera, olha só, esse aqui eu acho que é o mais importante, tá? É uma tríade que eu costumo dizer, da fala, mas tenha esse senso crítico com você mesmo, tá? Ó, anota aí, tudo na vida tem que ter um dono. Ó, quem é dono, essa frase você já conhece, quem é dono da caneta que escreve seu futuro? É você. Então é assim, independente do governo, galera, seja esquerda ou seja direita, você vai fazer sucesso, tá? Não tem essa história. Ó, olha só, o Anderson falou assim, a UOL
beira o absurdo com as pautas sobre normalização de coisas bizarras. Mas a UOL, galera, a UOL ela tem uma história. A UOL é da família Frias. A família Frias é dona da UOL, da Folha de São Paulo, da Folha do Piauí. Eles ali têm um cunho de esquerda muito forte e eles estão sofrendo uma abstinência muito forte, porque o governo Bolsonaro cortou as verbas para meios de comunicação. Na verdade, em todos os governos passados, existia uma regra de pague-se os meios de comunicação que eles não falam mal de você. Só que era gato cevado, você pagava, lá tinha meio de comunicação que recebia 400 milhões do governo a cada trimestre. Isso dava 1,6 bi de receita para a empresa. Só que aí, chegava no meio do ano, eles começavam a falar mais mal, para ter mais contrato, para ter mais dinheiro. Então, basicamente, se você for bobear, isso aí eles estavam extorquindo o governo sobre o governo fazer coisa errada. Os meios de comunicação tomavam um cala-boca. A UOL é um desses meios, eu não sei quanto a UOL recebia, mas está público aí, é só pesquisar. O negócio é bem bizarro mesmo, tá? O Caio Coppola fez lá no canal dele um manifesto lá, onde ele bota números, bota um monte de coisa muito bacana de assistir, depois eu deixo o link, tá? Mas vamos lá, olha só. Tudo na vida tem que ter um dono. Você tem que ser dono da história que... Você tem que ser dono da caneta que comanda a sua vida, né? Olha que interessante. Independente de governos de esquerda e de direita, e se você veio de pobre ou veio de rico, você vai vencer se você acreditar. Eu faço o seguinte, eu tenho participado de alguns seminários, webinários, né? Agora é webinário que a gente vai pela internet, sobre políticas públicas, ou eu dou palestras com temas diversos para universidades federais, tá? E aonde me convida eu vou. Faço daqui de casa mesmo, né? Aí faço para algumas escolas, algumas faculdades. Mano, eu sou achincalhado, se não travar o microfone eu não consigo falar. O que eu digo pra galera? Eu falo, galera, independente de governo de esquerdas e governo de direita, você vai vencer. E aí eu sempre conto a história do Ivanildo Ferreira. Meu galera, o Ivanildo chegou na minha mão no governo Lula. Ele era sem terra, o Lula ofereceu para ele ser sem terra e ocupar uma terra, e eu ofereci para ele o outro lado da moeda. Eu falei, cara, em vez de você invadir um negócio e pegar o negócio, o que você acha de você, por meritocracia pura e total e sua, você conseguir conquistar um espaço foda? E aí eu explicando para os alunos, aí se liga só, os alunos da universidade, eu falo, não, o cara veio de assentamento sem terra e as políticas públicas existem, tanto que o cara fez sem pagar nada, aqui em Cascavel, no Paraná, o fundamental formou, fez o médio no CBJ, formou, foi fazer um tecnólogo, aí teve que ser pago, ele pagou o tecnólogo, né? Passou num concurso menor, depois ele passou na Polícia Rodoviária, passou na Polícia Federal e foi ganhar 13 mil reais. Olha só, um pobre que por mérito próprio, meritocracia, conseguiu vencer, abriu o Elite Concurso e virou empresário. Teve um professor de História da Universidade Federal, eu não vou falar a universidade que de repente vocês vão saber quem é, né, cara, porque o cara é bem conhecido da internet, daqui a pouco dá essa confusão. O cara pegou o microfone lá e olha que a gente estava num webinário. E o cara começou a me achincalhar. Por quê? Ele falou assim, aí ele já começou a achincalhar o Estado, né, que ele estava defendendo o Estado. Ele falou, isso é que é o absurdo. Como é que pode ele chamou o Ivanildo de desqualificado ganhar 13 mil se ele é pós-doutor da universidade e ganha 7? E aí eu falei, cara, você é o chamado acumulador de diplomas, com todo respeito. Você faz pesquisa, forma num monte de lugar, acumula um monte de coisa e não conquista porra nenhuma. Me fala uma pesquisa sua que foi publicada no The New York Times ou no The New York Journal. Me fala alguma pesquisa sua que teve algo eficiente, inventou algo parecido com a penicilina, fez alguma coisa que fez o Brasil enriquecer. Então, mano, é uma merda. Ó, o Aloysio Carvalho aí, bem-vindo ao canal aí. Então é assim, galera, dá bem-vindo aí para os membros novos do canal, tá? Então tudo na vida tem que ter um dono. Então, independente de... Vocês ficam perguntando assim, Evandro, o que vai acontecer se o Lula ganhar? Mano, a vida que segue. Vida que segue.